Dia, tudo cada vez melhor? Eu espero que esteja tudo cada vez melhor na sua vida. E hoje vamos dar continuidade ao capítulo A Lei dos Milagres, do livro A Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Como a gente falou então na última live, né? A gente falou bastante sobre a ciência. Paramahansa Yogananda traz aqui pra gente as evoluções da ciência lá do século passado, né? Quase 70 anos atrás, quando esse livro foi publicado, mas que são super atuais para conseguir com que a gente entenda como funciona como opera esse mundo físico aqui, e isso também fazendo uma analogia com o que já diziam os antigos Vedas, né? Que são aí milhares de anos atrás. E que os cientistas então trazem para a gente hoje uma base, né, de pessoas que realmente estudaram e através dos seus experimentos comprovaram o que lá atrás já estava sendo escrito, divulgado oralmente nos Vedas. Então, continuando esse capítulo, ele traz aqui essa informação. Como parte das etapas no despertar do ser humano, o Senhor inspira os cientistas a descobrirem, na época e no lugar certos, os segredos de sua criação. Muitas descobertas modernas ajudam o homem a compreender o cosmos como expressão variada de um único poder, a luz, que foi o que a gente falou na live passada, citando a experiência, né, o trabalho de Einstein, que concluiu que existe uma única constante no universo, que é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, muitas descobertas modernas, essas descobertas nos ajudam então a descobrir, compreender que o cosmos é uma expressão variada de um único poder, a luz, guiada pela inteligência divina. Essa luz guiada pela inteligência divina. Então, as maravilhas do cinema que a gente tem, do rádio, da televisão, dos radares, da célula fotoelétrica, tudo isso é baseado num fenômeno eletromagnético da luz. Então, é a ciência nos dando base para que a gente compreenda, então, o cosmos como único poder, a luz. Então, exatamente como as imagens cinematográficas, né, quando a gente está lá no cinema, parecem reais, ele diz, mas apenas são uma combinação de luz e sombra, assim também a variedade universal é uma aparência ilusória. Os planetas, com suas incontáveis formas de vida, nada mais são do que imagens de um filme cósmico que estamos todos nós participando e vendo esse filme passar diante dos nossos olhos. Temporariamente verdadeiras, os nossos 5 sentidos percebem como verdadeira. Essas cenas são transitórias, são projetadas nessa tela da consciência humana pelo infinito raio criador. Então, tudo está passando dentro da nossa consciência e nós estamos percebendo como verdadeiras através dos nossos 5 sentidos. E aí a gente pode começar já a fazer uma reflexão, né, sobre esse momento, né, que a gente falou sobre Maia na live passada, essa equivalência de luz e sombra, essas forças contrárias, né? Essas forças que têm a mesma equivalência em sua potência, mas que são contrárias e que, conforme a própria ciência, tudo que a ciência consegue executar é baseado nessas forças contrárias. Então, a partir desses resultados, por exemplo, da eletricidade, né? 2 polos opostos que se complementam, então toda essa polaridade pela qual se manifesta esse mundo ilusório, a gente está aí vivendo, e como que a gente pode então gerenciar essa existência nossa aqui, convivendo com essas polaridades. Então, como a gente falou lá na última live, a existência única e absoluta é Deus, né? Deus como existência única e absoluta. Mas para se manifestar aqui nesse mundo, nós temos a dualidade. Então, ela está aí. A gente pode acreditar ou não, querer só ver, né, o lado positivo das coisas, ok. Mas aí a gente pode também ser pego pelas costas se a gente não prestar atenção no que mais pode estar convivendo conosco aqui. E é sobre isso que a gente vai falar nessa live.
Então, por exemplo, né, o exemplo do Yogananda, que quando ele finalmente encontrou seu guru, Shri Yukteswar, que ele passou aí longo tempo da sua vida, sua jovialidade, sua vida jovem, desde que ele sempre teve esse impulso de seguir essa vida de dedicação, ele buscava então o seu guru, que é uma pessoa que realmente vai então possibilitar ser essa ponte para que ele conseguisse conquistar a sua realização divina. E como a gente falou lá no início, na primeira live dessa série de lives sobre a autobiografia de um yogi, lá na Índia, essa relação guru e discípulo, ela é extremamente considerada para que o discípulo conseguisse então conquistar realmente o seu propósito de vida. Então, quando finalmente ele conseguiu encontrar de uma forma inusitada o seu guru, que é contado aí numa das lives que a gente falou, aconteceu um momento desarmônico. Então teve um momento esfuziante, porque Shri Yukteswar, o guru de Yogananda, já estava também Yogananda predestinado a encontrá-lo, né? Babaji, num dado momento, que é um grande ser aí que conta-se que tem centenas de anos, encontrou Shri Yukteswar numa festa dessas religiosas lá da Índia e falou que ele encontraria um discípulo como o Yogananda. E quando ambos se encontraram, foi uma reação esfuziante, né? Eles estavam ambos se buscando e eles se reconheceram no momento que eles se encontraram. Então foi um momento de muita alegria, mas que terminou com uma nota desarmônica, porque naquele momento Shri Yukteswar, a primeira ordem que ele deu para Yogananda foi algo que o desagradou muito, porque falou para ele voltar para a casa dele em Calcutá e terminar os estudos, né? Então, e era tudo que ele não queria fazer, porque ele pensava que ele ia dar então o braço a torcer para os seus familiares que não queriam que ele seguisse essa vida de realização divina, vida de busca, né, espiritual. Então ele ficou bastante chateado com aquela nota desarmônica e ele passou essa reflexão para a gente no livro, né, dizendo que por que será, né, que um encontro tão alegre, tão emocionante terminou com essa nota desarmônica. Aí ele fala que, lembrando, ele mesmo se lembrou do equilíbrio da balança de Maya. Então, quando tem algo realmente muito bom acontecendo, a gente tem que tomar cuidado, porque alguma nota desarmônica, como nós vivemos aqui, né, em meio às forças da dualidade, que são equivalentes, então elas têm a sua mesma força, né, o mesmo potencial, mas elas são opostas, uma é positiva, outra é negativa. Então, quando, né, nós estamos aqui no nosso dia a dia, principalmente a gente tem um propósito maior de vida, não só satisfazer, né, as nossas, né, tudo que a gente quer, tudo que nossos sentidos físicos querem que a gente satisfaça, mas sim que a gente queira praticar o bem para mais pessoas, para nossos familiares. Aí ali, né, como a própria família né, como a gente percebe, a célula máter da sociedade é onde acontecem as maiores brigas, né? Por quê? Porque as forças equivalentes, né, opostas estão atuando a todo momento. Aí a gente precisa realmente prestar atenção quando elas, né, essa nota desarmônica está no ar, que a gente domine esse reino mental, né, dê uma risadinha para essa força, né, negativa e não deixe que ela domine na nossa casa, no nosso dia, né? A gente percebe então essas notas desarmônicas acontecendo, principalmente quando parece que nossa vida está voando, está, né, alavancando tudo que a gente gostaria, desejou, planejou acontecer, está acontecendo. Presta atenção que a nota desarmônica, né, essa força equivalente e contrária, está por aí querendo se manifestar também. E aí a gente tem que dominar para equilibrar, né, essa manifestação. E como que a gente pode fazer isso? Voltando sempre nossa mente para a luz, né? Eu hoje em dia, sabendo desse conhecimento, quando eu percebo que, né, tá tudo bem, né, começamos o dia, e aí começa uma nota desarmônica aí querendo tomar conta, eu já dou uma risadinha, não deixo dominar, né? Isso acontece principalmente à noite, quando as trevas estão aí querendo dominar. Então,
passou o dia maravilhoso, né? Se dedicou, fez tudo que você tinha planejado para fazer. E aí vem uma coisa ruim que acontece, né? Você pensa, puxa vida, mas eu passei um dia maravilhoso. Por que isso foi acontecer? Porque as forças equivalentes, né, da mesma potência, estão aí querendo se manifestar, mas são opostas. E aí a gente, naquele momento, vamos dominar o nosso reino mental, não deixar com que essa outra força domine e a gente voltar sempre a nossa mente para a luz. Como? Um dos grandes exercícios que eu faço e que eu indico é realmente a gente praticar a gratidão, agradecer a Deus, agradecer, se focar em Deus, né? Porque a gente percebe que também que a gente pode ter tudo, mas se não pode também, no meio de tudo, não se sentir feliz. E aí, da onde que a gente vai tirar essa felicidade? É nesse momento que muitas vezes a gente se curva para Deus e percebe que Ele é a única bem-aventurança possível. Então, esses dias eu estava vendo alguém dizendo que o fundo do poço é um excelente lugar, porque no fundo do poço você só pode fazer o quê quando você está no fundo do poço? Olhar para a luz, né? A gente só pode, então, olhar para a luz e buscar Deus. Continuando, ele fala, a tragédia da morte, ele vai falar sobre a morte, né? Os que tremem diante dela são como um ator ignorante que vai receber aquele tiro, né? Que é disparado o cartucho de pólvora seca e fica tremendo de medo, né? Não tem necessidade, porque ele diz, minhas criaturas são filhos da luz, não dormirão para sempre na ilusão. Então a gente está aqui de passagem, não tem que se preocupar, né? Temer a morte ou tentar, né? Enfim, é claro que a gente vai buscá-la também, mas vamos tentar, enquanto nós estivermos aqui, o melhor caminho é fazer o melhor, né, trazer o melhor de nós, né, evocar esse melhor de nós, exercitar esse melhor de nós em tudo que a gente faz e buscando sempre a nossa meta divina, que é Deus. Continuando, ele diz, os valores de um indivíduo se modificam profundamente quando ele, por fim, se convence de que a criação é apenas um vasto filme e que sua própria realidade não está no filme, e sim além dele. Então, como a gente falou, se a gente não sabe disso, a gente se identifica com esse mundo aqui de tal forma que a gente acha que a gente tem que aproveitar, né, e satisfazer os nossos sentidos físicos, nossas conquistas materiais ao máximo possível, e que é isso que é o nosso propósito de vida, né? Mas quando a gente percebe que nessa criação é apenas um vasto filme, que nós estamos aqui de passagem, a nossa realidade então não está nesse filme, e sim além dele, a gente passa então a viver com mais segurança, com mais confiança e buscando realmente dar o nosso melhor aqui. Como dizia Marco Aurélio, né, o grande filósofo estoico, que foi também imperador, um dos últimos imperadores filósofos de Roma. E ele diz, um dia perguntaram para ele por que ele era tão bom, por que ele era tão, né, moralmente bom, buscava ter suas ações corretas. E se não existisse uma vida depois daquela, né? Então ele falou, a resposta dele foi a seguinte, bom, se não existir uma vida após essa, eu só tenho essa chance de fazer o meu melhor aqui, né? Com outras palavras, mas foi mais ou menos isso que Marco Aurélio disse, né? Então, se existe ou não existe uma vida após morte, o que eu tenho é esse momento aqui para dar o meu melhor, né? Para me desenvolver e alcançar a mais altos patamares, como a gente está estudando aqui. Então, continuando, ele diz sobre os milagres, né? Lembrando que esse é o capítulo da lei dos milagres. Então, ele diz, um milagre é em geral considerado um efeito ou um acontecimento sem leis, ou além das leis. É assim que a gente pensa, né? Se acontece um milagre, é algo extraordinário, sobrenatural. Mas, como ele fala, em nosso universo ajustado com precisão, né, dia e noite, os planetas, a lei da gravidade, tudo ajustado com uma preciosíssima precisão, todos os acontecimentos ocorrem segundo leis, são explicáveis por leis. Então, assim, os chamados poderes miraculosos de um grande mestre não são um acompanhamento, são um acompanhamento natural de sua compreensão exata
das leis sutis que operam no cosmos interior da consciência. Então, porque eles já acessaram, né, essas leis sutis, eles conseguem então fazer esses ditos milagres, né, esses acontecimentos aí milagrosos. E nos próximos capítulos que a gente vai estudar, vou trazer um pouquinho aqui da história, né, do guru de Paramahansa Yogananda, o Lahiri Mahashaya, que aí tem mais, né, fatos extraordinários que ele executava, né, na sua curta história de vida nesse planeta aqui. Então, essa é a nossa compreensão dos grandes mestres, das leis exatas, né, do cosmos, que fazem com que ele consiga, então, manifestar esses aparentes milagres. Então, a partir disso, a gente compreende que nada é um milagre, né? E que, ao mesmo tempo, tudo é um milagre, né? O nosso corpo existindo, né? Funcionando com esse sistema, né? Desde do ventre materno, a partir do coração, todo o nosso corpo ser formado, a Terra, né? O nosso planeta que a gente vive, todo o espaço, as estrelas, enfim, tudo é um milagre que está à nossa volta. E sobre Maya, a ilusão, então, não apenas a natureza, mas também o ser humano, em seu aspecto mortal, está sujeito a Maya, como a gente já falou, e o princípio da relatividade, do contraste, da dualidade, da inversão e os estados opostos. Então, nós estamos sujeitos, né, à manifestação de Maya, com dia e noite, luz e trevas, a nosso momento de vigília, nosso momento de sono, tudo. A todo momento, o que a gente pode fazer? Orar e vigiar, né? Estar atentos com tudo que acontece à nossa volta. Continuando, ele diz: os profetas do Velho Testamento referiam-se a Maya como Satã, em hebraico, adversário. Então, no Testamento grego, né, ele falava usava o nome Diabolos, ou diabo, Satã, ou Maya. Então, Maya também tem essa analogia com esse outro nome, né, que os profetas do Velho Testamento referiam-se, né, então, como Satã. É o mágico do cosmos, que produz multiplicidade de formas para esconder a verdade única sem forma, né, a única função. Então, é tentar desviar o homem do espírito, com E maiúsculo, né, para a matéria, da realidade, com R maiúsculo, para a irrealidade. Então, ele faz esse paralelo aí, trazendo, né, esse conceito de Satã, que é o segundo ele coloca aqui pra gente, né, como os profetas do Velho Testamento consideravam Maya. Então, como esse ser chamado com esse nome, ou que eu nem gosto de falar muito, né, que como mágico do cosmos, que produz essa multiplicidade de formas para tentar nos desviar do nosso foco principal, que é o espírito, né? E aí ele fala sobre Cristo. Cristo descreve Maya pitorescamente como diabo, homicida e mentiroso. O diabo é homicida desde o princípio e nunca se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. É mentiroso, é o pai da mentira. Aí ele está citando João, né, capítulo 8, versículo 44. Então, ele diz que Cristo também descreve Maya pitorescamente como diabo, homicida, mentiroso. Então, desde o princípio, ele nunca se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, é mentiroso, é o pai da mentira. Continuando, ele vai dizer: a criação é, ao mesmo tempo, luz e sombra. Do contrário, nenhum filme seria possível. Sempre precisa existir uma alternância na supremacia entre o bem e o mal de Maya. Se a alegria fosse ininterrupta aqui neste mundo, viria o homem a desejar outro? Sem o sofrimento, ele dificilmente trata de recordar que abandonou seu lar eterno. A dor é aguilhoada para despertar a memória, né? A via de escape é a sabedoria. Então, aqui ele coloca pra gente, né, que se a gente vivesse no mundo, né, sem essa alternância, né, sempre com bem absoluto, seria possível que o homem buscasse outro além desse, né? E aí ele vai dizer que a dor vai provocar esse despertar da memória. E a gente vai lembrar de
dois ensinamentos. Uma do budismo, que diz que a dor é um veículo, né, de consciência, e da memória, né, despertar a memória. E memória, para Santo Agostinho, né, na constituição da Trindade, a memória era Deus. Então, despertar a memória, despertar esse nosso Deus interior. E a via de escape, Yogananda vai dizer, é a sabedoria. E aí é mais interessante que a gente está fazendo aqui em casa uma leitura de Provérbios, que meu marido instituiu aqui para o meu filho, e a gente nunca foi de ler muito a Bíblia, não somos grandes conhecedores, mas de uns tempos para cá, o Alexandre fez um pequeno curso com uma pessoa de uma denominação religiosa que de vez em quando ligava para ele, fazia um estudo bíblico, e aí a gente começou também de uns tempos para cá, fazer a leitura de Provérbios. E é interessante que Provérbios, todo o tempo ele fala sobre buscar a sabedoria. Ele fala como se fosse a própria sabedoria na primeira pessoa, dizendo, olha, eu estou aqui, eu vou te trazer um mundo justo, eu vou te trazer um mundo reto. Se você me buscar, você vai ter, né, benefícios maiores do que os maiores tesouros da terra. Falo todo o tempo sobre a sabedoria. E aqui Yogananda vai dizer que a dor é a aguilhoada para o despertar a memória e a via de escape é a sabedoria. Então, a via de escape para a gente fugir, né, dessa dor, de um momento difícil, é buscar a sabedoria. Então, indico, né, Provérbios 3, Provérbios 4, Provérbios 8, Provérbios 9, é muito bonito a gente ver a sabedoria falando com a gente e nos indicando qual é o caminho, né, da bem-aventurança, da alegria, da felicidade, da justiça nas nossas vidas. E aí, continuando, ele fala, né, que o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Isso está em João, né, capítulo 3, versículo 8. Isto é, a manifestação da consciência crística dentro do próprio ser humano destrói facilmente as ilusões ou obras do diabo. Então, quando a gente está aí no nosso dia a dia, como eu falei, buscando, né, estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, percebendo uma nota desarmônica, querendo dominar o nosso ambiente, o nosso dia, a gente, com essa consciência, né, de que nós somos seres divinos, que nós temos essa consciência crística, a gente procura manifestar essa consciência crística, estar acima do que está acontecendo de ruim, né, e destruir então essa ilusão que está querendo se manifestar. Ele diz aqui que essas ilusões são obras do diabo. E assim a gente vai ficando essa live de hoje, concluindo esse capítulo da Lei dos Milagres, para que a gente reflita então também sobre o nosso dia a dia, como as coisas estão acontecendo. Aconteceu algo de muito bom, depois aconteceu algo de muito ruim, né? A gente começa a perceber no nosso dia a dia isso realmente acontecendo. Claro que parece um pouco óbvio, mas muitos de nós podemos passar por aí sem saber como lidar com essa situação da melhor forma possível. Então, que a gente possa, então, cada vez mais buscar ter contato com a nossa consciência crística, desenvolver esse relacionamento, a fim de a gente destruir, dominar essas manifestações da ilusão ou do outro cara, né? E manifestar aqui o paraíso de colaboração mútua, né? Que seria, então, a fraternidade. E fraternidade, achei interessante que eu estava estudando também um pouquinho de italiano. E sabe como é que fala irmão em italiano? Irmão em italiano é fratelli. Aí é interessante que realmente fraternidade a gente já sabe, né? Tem conhecimento de que essa irmandade, né? Buscar essa irmandade entre todos nós aqui no planeta Terra seria o nosso ideal divino aqui, o nosso propósito. E isso a gente vai conseguir a partir de cada um de nós, né? Buscando manifestar essa consciência crística, essa nossa natureza divina. E assim eu encerro a live de hoje, agradecendo pela atenção. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.